pensamento nosso aqui foi junto com os irmãos, o irmão Washington, tá, que é o... Boa noite a todos, vamos iniciar aí agora a nossa quarta lição do livro de Atos, capítulo 2, versículo de 14 a 36. Muito bem. Acabou de entrar a Áurea, que é uma irmã da Igreja de Cristo, e aí eu a convidei para estar conosco hoje, tá bom? Tá. Seja bem-vinda, Áurea. Seja bem-vinda, Áurea. Deus... Boa noite, eu sou do 9 de julho, mas eu moro no sul de Minas. Aí pertinho dos mineiros aí. Em Extrema. Seja bem-vinda, viu, Áurea? Obrigada, Deus abençoe a todos. Amém. Bom, irmãos, estamos no livro de Atos. Na verdade, são ponderações, algumas ideias para nos edificar nesse livro muito importante para a igreja, né, para o cristão. Ele conta o início da nossa história, né, foi nessa história que começou a ser narrada em Atos que nós chegamos até onde estamos hoje, né? Todos aqui hoje com a Bíblia aberta, estudando a palavra. E essa história que começou em Atos, né, culminou, né, chegou ao ponto que nós estamos hoje, em que nos chamamos de irmãos, né? É claro que o mundo vem transformando, vem alterando, vem mudando e até desviando muito daquilo que deveríamos ser como cristãos. Mas voltar às origens, né, voltar à Bíblia, fazer com que a Bíblia se torne de novo o nosso único livro de fé e prática, vai fazer com que esse mesmo espírito cristão retome e venha nos envolver na irmandade. Aliás, esse é o propósito pelo qual escreveram os livros da Bíblia inspirados pelo Espírito Santo. Para que não morresse o cristianismo, né? Para que a doutrina dos apóstolos não fosse esquecida, para que as palavras de Jesus jamais passassem. E nós temos essa garantia, não é? Que nenhum tio, nenhuma letra, nenhum tio vai passar da palavra de Deus sem que tudo fosse cumprido. E estudar o livro de Atos tem sido essa grande oportunidade para a gente. Na aula passada, em Atos capítulo 2, nós vimos o Espírito Santo chegando, foi derramado, Jesus Cristo enviou o Espírito Santo e os apóstolos estavam no cenáculo, né, que era no primeiro andar de uma hospedaria na cidade de Jerusalém. Eles estavam obedecendo, né, o mandamento de Cristo, o ensinamento de Jesus, que pediu que eles, logo depois da sua morte, ressurreição, durante aqueles 40 dias que Jesus ficou com eles, pediu que eles voltassem para Jerusalém. Agora eles já não tinham mais medo, não tinham mais motivo para ficarem com medo, temerosos. Eles já tinham visto o que era o mais importante: Jesus ressuscitou. E a visão que eles tiveram, né, esse convívio que eles tiveram com Jesus ressuscitado, mudou completamente a história e a vida deles, não é? Então, eles já estavam lá em Jerusalém, aguardando, não sabiam quando, não sabiam que horas, mas eles sabiam que as promessas de Deus estariam sendo cumpridas naqueles dias, naquele tempo. E nós lembramos ainda, né, que eles estavam, né, num período de muitas festas judaicas. Uma das festas tinha sido a Páscoa, né? E logo na Páscoa Jesus mostrou que era o Cordeiro Pascal, né? A maior de todas as profecias bíblicas, lá do Velho Testamento, gerações inteiras, séculos inteiros, que os judeus esperavam um Cordeiro Pascal, foi Jesus, esse Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso já tinha sido se cumprido. E é um momento, né, na história, na nossa história, na história da raça humana,
em que muitas profecias começavam a se cumprir. E aqui se cumpriria mais uma das promessas de Deus. E essa promessa estava narrada em alguns livros do Velho Testamento, principalmente a profecia de Joel, capítulo 2. É muito interessante se os irmãos depois anotarem aí, depois fazerem uma leitura bem interessante, bem dedicada, lá na Bíblia, no Velho Testamento, no livro de Joel. Isso vai ajudá-los bastante, tá certo? Lembrando que o profeta Joel, lá no capítulo 2, ele estava falando por Deus de algumas coisas que aconteceriam. Uma delas é que Jerusalém seria invadida por um povo e eles seriam massacrados por esse povo. Então a profecia era para aquela época, mas também, como Deus cumpre suas promessas, né, os povos inimigos não prevaleceriam por muito tempo. E nós podemos lembrar também que muitas vezes Deus permitia que alguns povos dominassem o povo de Deus para ensinar-lhes uma lição de fidelidade, né? E muitas vezes Deus permitia que esses povos invadissem, né, dominassem a nação de Israel, quase como um castigo pela infidelidade de Israel. Não é? A gente não pode esquecer disso. Mas no meio dessas profecias, onde a nação de Israel seria invadida, dominada, onde os judeus seriam dispersos pelo mundo todo, no meio desta, Deus disse que lá no futuro, mais lá na frente, Deus teria misericórdia não só da nação de Israel, mas de todos os povos da terra. E Deus prometeu que compartilharia com o povo o seu Espírito, né, o Espírito Santo. E nós lembramos na semana passada de que o dia de Pentecostes, né, era uma celebração muito grande judaica, né? Pentecostes porque eram 50 dias ou 7 semanas depois da Páscoa. E os judeus, eles migravam, né? Muita gente migrava, ia lá para Jerusalém para comemorar esses dias muito festivos, né? E era um dia especial, né? O dia de Pentecostes, porque eles estavam comemorando, celebrando, se lembrando de que Deus tinha mandado para eles, direto do céu, através de Moisés, as tábuas da lei, não é? Então essa era a grande comemoração deles, né? Eles estavam se lembrando. É como se nós nos lembrássemos, né, uma vez por ano, de que Deus mandou a Bíblia para a gente, né? Eu sei que os seres humanos aí no Brasil, talvez no mundo todo, comemora o dia da Bíblia. E para o judeu era o dia de Pentecoste. Era o dia que eles celebravam com muita alegria. Eles ficavam durante 7 semanas fazendo ofertas de colheita, tá certo? Para mostrar a grande gratidão que eles tinham, né, por Deus ter enviado as tábuas da lei, não é? Mas eles lembravam, né, de quando Moisés recebeu as tábuas da lei lá no Monte Sinai, mas também eles estavam esperando nesta comemoração, esperando que Deus cumprisse uma promessa em relação a isso. E qual era a promessa que nós falamos na semana passada? A promessa era, lembrando, né, lembrar do passado, mas esperar, ter uma expectativa do que aconteceria no futuro, que eles não sabiam quando aconteceria. Que era a promessa de Deus em que Ele inscreveria as suas leis nas mentes e imprimiria essas leis no coração humano, não é? E eles estavam esperando isso. E isso aconteceria com a chegada do Espírito Santo. Isso aconteceria de forma direta. E eles esperavam esse dia com ansiedade, né? Que Deus habitaria no meio deles. Deus habitaria dentro do corpo humano, né? Porque nós somos templos do Espírito Santo. Então era festa e eles estavam lá, né? E vimos na semana passada também que Deus escolheu um dia e o horário, né, bem cedinho para derramar do seu Espírito, né? Eles não sabiam dia nem hora, mas estavam lá aguardando com fidelidade, orando no cenáculo, né, para que isso acontecesse.
E algumas coisas foram muito importantes que a gente viu na semana passada, que Deus deu todo o poder para os apóstolos pregarem o evangelho da mesma forma que o seu Senhor, não é? Cumprindo até o que a Bíblia diz, né? O discípulo não precisa ser maior do que seu mestre, né? Mas Jesus disse que eles fariam as suas obras e obras maiores ainda fariam. Então Deus deu o poder para eles do Espírito Santo. Então todo o poder eles já tinham. Desenvolveram a fé porque viram Jesus ressuscitado. Jesus de fato cumpriu a sua promessa de que não passaria pela morte, não é? Pela morte eterna. Jesus ele voltaria dos mortos em ressurreição. Eles já tinham toda essa energia, toda essa força para pregar o Evangelho. Agora o Espírito Santo invade aquela casa onde eles estavam e de maneira muito forte, sobrenatural, milhares de pessoas viram aquele barulho, ouviram o barulho como de um vento impetuoso, como se fosse um furacão tomando conta do centro ali de Jerusalém. Então a Bíblia diz que quando todos os judeus que habitavam lá, né, tinham milhares de pessoas em Jerusalém, eles afluíram para onde estava a casa, né? Ou seja, todo mundo começou a falar, olha que barulho é aquele, vamos todo lá. E todo mundo se juntou e foi lá para perto de onde os apóstolos estavam. E eles viram, imagine o barulho todo que aconteceu. E o texto bíblico, né, de capítulo 2, né, do versículo 1 até o 13, narra que aqueles apóstolos começaram, né, tinham entre eles, né, línguas como de fogo, né, e nós comentamos na semana passada que essas línguas como de fogo é exatamente a mesma expressão utilizada pela narrativa de Moisés, né, quando ele recebeu as tábuas da lei, que línguas como de fogo desceram do céu e escreveram nas tábuas da lei, né, que Deus entregou a Moisés. É a mesma coisa, e eles sabiam que o dia de Pentecostes representaria alguma coisa assim. Então eles foram correndo para lá e eles, enfim, começaram a falar das grandezas de Deus para todos os que estavam lá. E tinha muita gente, muitos imigrantes que chegaram em Jerusalém para essa grande festa, que vinham de lugares distantes da terra, com idiomas diferentes, e Deus usou como estratégia, dando a eles o dom de falar em outros idiomas, né? O dom de línguas estrangeiras. E cada um dos apóstolos começou a falar na língua daquelas pessoas que estavam lá. Tanto, né, que o texto diz, como ouvimos eles falarem na nossa língua materna as grandezas de Deus. Então, e eles eram galileus, homens simples, né, que na verdade tinham poucas pessoas com instrução e que tinham esse dom de falar em outros idiomas ou tinham estudos para isso, né? O fato é que isso aconteceu, isso mexeu com todo mundo. E a lição que nós tiramos disso na aula passada foi que Deus deu todo o poder para eles. E também não permitiu que nenhuma barreira existisse, assim como também não deve existir hoje, nenhuma barreira para que qualquer povo, em qualquer idioma, qualquer classe social, não importa o seu estado físico, não importa a sua aparência, a palavra de Deus é para todas e para todos, tá certo? É isso que é muito importante que a gente aprende aqui no livro de Atos. E eu coloquei uma coisa importante aqui para compartilhar com vocês antes de entrarmos na lição a partir do versículo 14, é que eles estavam atentos, olhando para as profecias, mas a partir disso eles também estavam muito atentos ao que vinha de mais importante no discurso de Pedro, não é? Eu não sei se tem algum irmão que gostaria de fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa sobre os textos que nós vimos a semana passada, né, sobre o derramamento do Espírito Santo e também sobre a questão da estratégia de Deus, né, porque não está na profecia de Joel falar em outras línguas, em outros idiomas. Foi uma estratégia de Deus para que não houvesse nenhum impedimento, para que todas as pessoas que estivessem lá, né, tivessem condições de ouvir as maravilhas de Deus no seu próprio idioma, não é? Mas tem algum comentário, alguma pergunta? Comentar só que isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas, né? Ele queria que todos entendessem, que
todos ouvissem a mensagem, né? E a mensagem, como você falou, ela era para todos. Então era necessário, era preciso, né? Sim. O Espírito conhece em formas de línguas, né? Para que os galileus, né? Que você falou aí, viessem a pregar a mãe para cada um daqueles que ali estavam, né? Para não dizer que saiu sem entender nada, né? Então o homem não tem desculpa de dizer que não entende, né, o falar de Deus para com ele, né, qual o caminho, né, de seguir a verdade. Verdade, irmão, bem lembrado. Isso é um ponto muito forte, porque isso é para tirar de nós e para nos deixar bem preocupados se nós de alguma maneira impedimos as pessoas de chegar até o reino de Deus, né? E pode ser que não seja a barreira do idioma, né? Hoje a gente tem até o Google Tradutor, né? Você tem até outros aí que traduzem, né? Talvez essa não seja uma barreira tão grande, mas hoje podem haver outras barreiras, né? Como por exemplo, falar difícil demais de maneira que as pessoas não entendam, querendo aparecer o homem, o pregador, não é? Ou querer falar somente para as pessoas que têm dinheiro, tá certo? Ou por outro lado, tem gente que acha que a pregação do evangelho é só para pobre, não é? Mal interpretando da Bíblia. Então assim, não pode haver barreira nenhuma. Não, e outras que nós criamos. Eu não vou pregar para aquele porque é meu inimigo. Eu não gosto daquela pessoa, eu não vou com a cara dele. Então há muitas formas de nós criarmos barreiras. Mas isso é triste, né? Porque nós não devemos ser pedra de tropeço para ninguém. E infelizmente às vezes, né, eu digo até começar por mim, às vezes nós somos maus testemunhos, tá certo? Às vezes a gente não dá um bom testemunho em alguma situação ou outra, por isso que a gente também tem que pedir perdão, reconhecer nossas falhas, né? Mas não pode haver nenhuma barreira. Você comentou muito bem isso, irmão. Não é só barreira idiomática, né? Não é só nenhuma barreira de língua, né? Mas que seja aberto o acesso para todos no reino de Deus. Joel, pode falar, irmão. Deus queria mostrar para todos também, né, a importância daqueles homens. Não é um pescador, sempre pescador falando em uma língua diferente, né? Só assim impactaria aquele povo, né? Se fosse colocar uns homens letrados lá para poder falar, seria fácil, né? Não tinha como provar nada. E Deus provou realmente que as profecias foram cumpridas ali, né? É verdade. Que está nas profecias realmente é divina, né? Muito bem, Joel, muito bem. Até porque o texto bíblico diz, né, que Deus usou as coisas loucas deste mundo para envergonhar aquilo que o mundo considera sábio e inteligente, né? É muito bem lembrado, né? Deus usou aquilo que o mundo mais desprezava, né? Para elevar. E graças a isso, né, ao poder que esses homens tiveram, porque se dedicaram, porque creram, é que o evangelho foi pregado a todos, não é verdade? Então quem tem que se aproximar agora somos nós, não é? Porque a palavra é para todos, né? Mas foi muito bem lembrado. Bom, irmãos, hoje vamos falar do capítulo 2, a partir do versículo 14, tá certo? É o discurso de Pedro, né? O título dado aqui, né, para a organização da nossa Bíblia. E diante daquele movimento todo em Jerusalém, diante daquela euforia de todo mundo, muitos impressionados, né, com aqueles homens falando lá do alto, né, do segundo andar ali, gritando para todo mundo, falando das maravilhas de Deus. Era impactante, né? Foi um momento muito impactante para o mundo todo. Até porque os judeus estavam espalhados no mundo todo. E dali, de Jerusalém, seria o centro dessa ebulição do evangelismo no mundo todo. E ouvir aqueles homens simples da Galileia, cada um falando no seu próprio idioma, e com muita eloquência. Mas não foi só isso, né? O céu mostrou, né, um resultado dessa chegada do Espírito Santo. Eles ouviram o barulho da chegada do Espírito Santo. Eles assistiram aquelas línguas como se fossem de fogo descendo do céu e pairando sobre aqueles homens, não é? O que não viram no Monte Sinai
com Moisés, porque só Moisés viu e contou depois, aqui todos viram, não é? E aquilo tudo fez com que a multidão começasse a se manifestar, não é? Uns começaram a se questionar, falando, como pode acontecer isso? Outros, provavelmente, o que está acontecendo? Alguns, porém, diziam, não são esses os galileus, né? Aqueles homens que andaram com Jesus, né? E a gente também não pode, nós não podemos nos esquecer de que naquela época, 50 dias atrás, Jesus tinha morrido na cruz, tá certo? O maior movimento que Israel já teve foi aquele. Multidões seguiram Jesus Cristo. E muita gente já estava dizendo aos quatro ventos que aquele Jesus foi visto andando em Jerusalém. Foi visto andando com seus discípulos, não é? E isso não era coisa de se inventar, isso não cresceria tanto, não é? E tantos homens medrosos, com medo de sofrerem o mesmo destino de Jesus na cruz, saíram com medo, mas agora estavam corajosos, dispostos a enfrentar até a morte, não é? E é muito interessante a gente pensar que essas reações, né, essa reação positiva e de força que predominou todos aqueles homens que andaram com Jesus, era uma grande prova de que eles viram algo fantástico. E o que eles viram, não é, deu a eles toda a coragem, toda a ousadia para pregar o Evangelho no mundo todo. E só pode ser a ressurreição de Jesus, não é verdade? Então, neste cenário todo, né, todo mundo lá em Jerusalém se perguntando o que estava acontecendo. Alguns, como sempre, também zombaram, né, dizendo, ih, tá todo mundo bêbado lá naquela casa, falando besteira, não é? Quem prestou atenção, quem chegou perto, quem foi honesto com o que viu e com o que ouviu, sabia que algo diferente estava acontecendo e vinha de Deus. Mas aqueles mais afastados, aqueles que não estavam nem aí para nada, zombaram, não é? E a gente conhece muito bem essa história. E eles começaram a dizer o que estava acontecendo. Então, a partir do versículo 14, Pedro então se levanta, e nós já comentamos sobre isso, né? Aquele mesmo homem que saiu com o rabinho entre as pernas, morrendo de medo de ser preso pelos soldados romanos, é o mesmo que aqui se levanta e enfrenta toda a multidão dos judeus, não é? E muitos destes judeus eram e estavam lá quando Jesus foi colocado ao lado, não é, de Barrabás, ali na frente de Pôncio Pilatos, e gritando, né, que o sangue dele recaia sobre nós, crucifique-o, crucifique-o, né? Esses mesmos judeus estavam lá, com muitos outros, não é? E este Pedro agora, consciente de que Jesus ressuscitou, cheio do Espírito Santo, motivado, era um povo muito alegre, era um povo que estava com a maior alegria do mundo. Pedro, tá certo? Mateus, todos os apóstolos de Jesus, e a Bíblia diz que tinham mais de 120 irmãos ali, todos eles jubilosos, alegres, e quando viram o Espírito Santo chegando, estavam muito empolgados, né? Muito empolgados. Então Pedro se levanta e faz um discurso. E eu gostaria muito que a gente prestasse muito atenção nesse discurso. Eu chamo a nossa aula de hoje, né, a 4ª lição, eu chamo de esse Jesus que vocês crucificaram. Né? Como é uma ponderação, não é um estudo temático de Atos, não é um estudo textual, mas são ponderações, né? São lições que a gente pode tirar para os dias de hoje, né? E eu quero chamar a atenção de vocês. Esse discurso de Pedro, ele precisa voltar a ser o discurso da igreja, irmãos. Esse discurso de Pedro precisa voltar a ser o nosso discurso. Nós estamos trazendo para a igreja, muitas vezes, discursos tão ideológicos, tão políticos. Talvez a gente esteja trazendo para a igreja quase como uma autoajuda para os irmãos. E muitas vezes nós estamos nos esquecendo da verdadeira mensagem do Evangelho, não é? E a pregação de Pedro aqui, a mensagem de Pedro para todo Israel que estava ouvindo, que foi para lá para saber o que estava acontecendo,
não é? Toda a mensagem de Pedro termina com ele apontando para todo mundo, né? Vamos dividir essa lição em duas. Mas a mensagem mais importante que precisamos ponderar aqui é a mensagem que está lá no finalzinho, no versículo, vocês podem acompanhar comigo, versículo 32 e depois versículo 36, do livro Atos, capítulo 2. Olha o que ele diz no 32. A este Jesus, né? A este Jesus que Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Então ele grifa essa frase aí. Ah, este Jesus, é este Jesus que nós somos testemunhas. É dele que eu estou falando. Depois pula para o versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, ou seja, todo o povo, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Bom, irmãos, o ponto alto desse discurso de Pedro, e ele usou de duas formas para chegar à conclusão, para que todos chegassem à conclusão. Este Jesus que vocês desprezaram, este Jesus que nós desprezamos hoje, que o mundo despreza hoje, esse Jesus que nós não ouvimos, esse Jesus que nós ficamos cegos para os milagres dele e não prestamos atenção no que era milagre, no que era bênção que vem dele. Esse Jesus que zombaram dele, esse Jesus que criticaram, esse Jesus que traíram, esse Jesus que judiaram, esse Jesus que criaram falsos testemunhos contra ele, este Jesus que deturparam suas palavras, este Jesus que compraram seu discípulo Judas, este Jesus que entregaram nas mãos do inimigo, dos judeus, dos romanos, de gentios, povo que não era de Deus, este Jesus que vocês condenaram, este Jesus que vocês crucificaram, ele é Senhor. Ele é o Deus de toda a terra, é Filho de Deus. Deus o deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Não é? Veja se não é a mesma coisa que a gente vê hoje, irmãos. O mesmo Jesus que o mundo despreza, que o mundo larga a sua palavra para lá, não é? O mesmo Jesus de quem as pessoas nem ligam, nem dão bola, este será o juiz naquele dia. Aliás, sua palavra, né? Como João 12:48 fala. Não é? É este mesmo Jesus que vai vir como um raio que nasce no Oriente, se põe no Ocidente e que vai chegar como ladrão e que vai lançar os cabritos para um lado, as ovelhas do outro. Este Jesus é o Senhor. É nisso que consiste a mensagem de Pedro. É nisso que consiste o discurso dele. Este Jesus, né? Este mesmo Jesus. E por outro lado, né? O discurso também pode virar a nosso favor, né? Este Jesus que nos perdoou, este Jesus que te aceitou, este Jesus que te resgatou, este Jesus que escuta suas orações, que mandou o Espírito Santo, que inspirou esta palavra, este Jesus que pisou nessa terra, este Jesus pelo qual você foi batizado, ele é o Senhor dos senhores, tem um nome que está acima dos nomes. É nisso que consiste a mensagem e o discurso de Pedro. Não é? Então não podemos nos esquecer disso. Como já falamos desde o início das nossas ponderações em Atos, é Atos de Jesus Cristo. Foi Jesus que mandou os apóstolos. Foi Jesus quem treinou os apóstolos. É Jesus de quem os apóstolos pregam em todo o livro de Atos. E aqui, né, são duas visões importantes. A primeira visão é de quem está falando, que é Pedro. E a segunda é a visão de quem estava ouvindo essa mensagem. E sabe, irmãos, eu queria estar lá naquele dia. Lá debaixo do cenáculo, no meio daquela multidão, ouvindo Pedro dizer isso. Sérgio,
Você desprezou Jesus, você crucificou Jesus. E eu gostaria também de ser como eles. E agora, irmão, o que a gente faz? Não é? Essa foi a reação do povo e a gente vai ver isso daqui a 2 aulas. Deuvaldo, irmão, pode falar, por favor. Nós ouvimos quando a palavra de Deus foi pregada para a gente. Nós ouvimos sim. E nós somos esse povo que chama Ele de meu Senhor e meu Salvador. Se nós negarmos isso, se nós deixarmos de seguir isso, deixarmos de profetizar isso para outras pessoas, nós não herdaremos a promessa dele, que é o Rei. Verdade. Então, só queria confirmar isso, porque assim, nós ouvimos, por isso que nós estamos aqui hoje, né, batizados, né, aprendendo da palavra dele, seguindo a palavra dele, seguindo a orientação do nosso Mestre, nosso Senhor e nosso Salvador. Verdade, irmão. Você colocou um ponto muito importante. Verdade. Não tem como negar isso. Né? E sabe o verbo de força aqui, irmãos? O verbo de força aqui é o verbo ser, né? Jesus é. Né? Imagine, né? Eu recebi essa semana, da semana passada até ontem, eu recebi 2 casais, né, da minha família, né, que vieram do Nordeste para nos visitar, para visitar minha mãe, a irmã dela. Ela veio com o meu tio e com um casal, né, com o filho e a nora. E ele é policial rodoviário federal, né? Os dois, na verdade, o pai e o filho. O pai já aposentado. E nas nossas conversas, né, começamos a brincar. E eles são lá do interior de Pernambuco, né? E o meu primo compartilhando com a gente, né, que muitas vezes ele pegava lá uma van para ir de uma cidade para outra, para ir trabalhar lá no posto da Polícia Rodoviária Federal. Mas ele ia a paisana, né? E muitas vezes ele pegava um ônibus ou um carro, né? E as pessoas começaram a falar, olha, quando tá chegando perto do posto aí da Polícia Rodoviária Federal, ó, você se abaixa, tá? Porque ali tem um policial que ele é bem rígido, né? O seu Uziel França, né? E ele contando pra gente, né? Dizendo assim, né? Que uma vez ele pegou uma van e a esposa dele estava sentada no banco da frente e ele no banco de trás, lá da van, cheia de passageiros. E quando estava chegando lá, eles começaram a falar dele, mas não sabia que era ele, né? E depois, quando chegou perto ali da parada do posto fiscal, né, ele pediu para descer, e o rapaz, né, falou assim, é aqui, mas vamos ter que parar aqui, não dá para parar mais. Eu falei, não, pode parar aqui, eu trabalho aqui, né? Quando o rapaz, o motorista da van, por exemplo, olhou para trás, esse aqui é o filho do seu Ziel, né, que é o policial rodoviário federal, disse que o motorista não sabia onde colocar a cara, né? E ainda bem que ele não falou mal, só falou da rigidez dele, até porque meu primo é muito rígido mesmo, sabe? Ele é aquela pessoa que tá errado, e ele é bem assim, bem firme, né? E ele disse que o rapaz ficou amarelo, azul, verde, quase não sabia onde colocar a cara, né? E eu fiquei imaginando a cena, né? Imagina para nós o que é eles terem convivido com Jesus, terem ouvido falar de Jesus, não é? E não terem percebido que aquele Jesus que eles desprezaram, que eles pediram que o sangue caísse sobre eles, Deus o fez Senhor e Mestre, Senhor dos Senhores, não é? E esse impacto, ele foi muito importante para a vida da igreja. Porque não só aqueles judeus, mas como o Deuvaldo falou bem, todos nós crucificamos Jesus, porque todos nós pecamos. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus, porque Jesus morreu no nosso lugar. E quantas vezes a gente tem ouvido essa mensagem hoje em dia? Parece que é uma mensagem esquecida hoje nas igrejas. Algumas igrejas evangélicas, por exemplo, só querem saber de show, sabe? Só querem saber de luzes, só querem saber de músicas instrumentais, não é? E as mensagens todas é querendo um poder que na verdade nem deveriam pedir, porque ninguém aqui pediu o poder do Espírito Santo. Foi uma atitude deliberada de Deus. Deus concedeu. Ninguém aqui estava pedindo, desça o Espírito Santo, a gente quer falar em língua, ninguém estava pedindo nada disso. Aqui eles só obedeceram, continuaram orando e esperaram a promessa de Deus. E é o que nós devemos fazer. Mas a nossa pregação tem que mudar muito hoje, irmãos. Eu nunca mais ouvi num culto, seja da Igreja de Cristo, muito menos lá fora, alguém dizer, vocês são culpados pelo sacrifício de Jesus.
Jesus morreu por sua causa. Esse Jesus que você despreza tanto, ele morreu por você. Mas um dia ele vai julgar você. Um dia ele pode te dar tanto a salvação como lançar no inferno seu corpo e sua alma. João 10, aliás, Mateus capítulo 10. Né? Essa é a força da nossa pregação, irmãos. Nós precisamos estar conscientes disso. Por isso que a Bíblia diz, o amor de Cristo nos constrange. Isso é para aqueles que aceitam. Mas para aqueles que não aceitam, sabe? Ele vai dizer, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a injustiça. Não é? Ai daquele pelo qual o Senhor Jesus foi pregado no madeiro. Judas sabia disso. Nós falamos de Judas no capítulo anterior, capítulo 1 de Atos. Judas tinha muita consciência do que ele fez. De que ele entregou Jesus para morrer por ele. Porém, faltou a conclusão para Judas. De que Jesus morreu para salvá-lo. Mas Pedro tinha essa consciência. E esta pregação de Pedro, ela usa duas formas de mostrar isso. De que Jesus, de que aquele dia era um dia prometido, era uma profecia de Joel, capítulo 2. Havia uma profecia de que Deus faria muitas coisas acontecer naqueles dias. E a segunda forma de Pedro fazer o discurso, né, a primeira profecia, e a segunda é Jesus. Deus preparou este dia para que vocês conhecessem Jesus, como ele está hoje, aqui e agora. Daniela, por favor. Os apóstolos, só um instantinho, deixa eu pedir a minha irmã que pode ligar o meu. Os apóstolos, pelo que eu entendi, só foram batizados pelo Espírito Santo, né? O único que foi batizado nas águas foi Paulo, não é isso? Mas aí me surge a pergunta, por que Jesus foi batizado nas águas para dar o exemplo e se cumprir a profecia e os apóstolos não? Vamos lembrar, irmãs, que tem muita coisa acontecendo aqui no livro de Atos, né? É a mudança, é a passagem de uma velha aliança para uma nova, né? Então, algumas coisas extraordinárias aconteceram, como o próprio batismo de Jesus, tá certo? Nós sabemos que era para o exemplo, não é? E nós começamos a perceber aqui, de fato, o Espírito Santo, a partir deste dia de Pentecostes, ele começa a fazer parte do batismo das pessoas, né? Então, a partir daqui, antes do dia de Pentecostes, né, eles eram apenas batizados nas águas para perdão, para remissão ou para lavar os pecados, tá certo? Era para isso que João Batista batizava. Então, João Batista chegou, ensinou o batismo para pessoas arrependidas, para que eles fossem perdoados. E até aqui, todos que eram batizados, né, pelos apóstolos, eram batizados apenas nas águas, né? Não, mas eu estou falando sobre os apóstolos, que eu não vi relatos de batismo deles. Não, mas eles foram batizados por João Batista. Eles foram todos eles foram batizados por João Batista no Rio Jordão. Na verdade, irmã Daniela, todos eles eram discípulos de João Batista. Eles começaram seguindo João Batista, né? E depois que Jesus chegou até João Batista, o João Batista apontou, né, para ele Jesus e disse, olha, aquele é o Cordeiro de Deus, vocês têm que seguir ele a partir de agora. Mas todos eles, os apóstolos, foram batizados por João Batista, todos eles, viu? Todos eles. Agora, a partir daqui, e outro detalhe importante que nós vimos na aula passada, é que eles já ficaram cheios do Espírito Santo durante aqueles 40 dias com Jesus. Aqui, o Espírito Santo ele é derramado sobre toda a carne. A partir daqui, o Espírito Santo viria para nos fazer companhia todos os dias. E ele está conosco hoje, não é? O Espírito Santo ele não vem só a mandado de Deus para uma situação ou outra. Ele já está conosco. É ele que nos escuta, é ele que nos encoraja, é ele que convence o mundo da justiça, do pecado, do juízo, não é? Então, a partir dessa data, o Espírito Santo veio para ficar, para dar poder para a igreja, para assistir a igreja em nossas necessidades, para elevar a Deus as nossas orações, né? Mas todos os apóstolos foram batizados nas águas lá em João Batista, viu? Ok, essa passagem
você pode me mandar para eu dar uma... Posso. Vou pedir até para os irmãos aí, que quiserem, já pode até colocar aí no nosso chat, tá bom? O texto bíblico. Mas você vai encontrar isso lá desde Mateus, né? No início de cada evangelho, você tem ali todos aqueles que já estavam seguindo João Batista, viu? Que estavam seguindo João Batista. Porque ele veio para preparar o caminho, né? Depois é que ele foi diminuindo e todo o povo começou a seguir Jesus Cristo, tá bom? Mais alguma? De nada. Podemos continuar então? Alguém tem mais algum comentário, pergunta? Pode ser? Então vamos lá. Então vamos à mensagem, irmãos. Mas não vamos esquecer do assunto principal, tá certo? Vamos ler versículo 14 em diante. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos, 2 pontos. Varões, homens, né, judeus, de todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atendei às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês vêm pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Bom, aqui ele começa a explicar o que o profeta Joel disse. E parece tanta loucura, né, irmãos? Parece loucura para o mundo quando a gente fala de amor. Aqui eles estavam chamando eles de louco porque eles estavam falando da grandeza de Deus. Olha só, era isso que eles estavam falando. Eles estavam falando como Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso, que Deus ama a nação de Israel. Aqui eles não estavam pregando doutrina, não dizendo que judeu estava errado, não. Até aqui não, né? E eles se manifestaram porque eles estavam ouvindo os apóstolos falando das grandezas de Deus. Né? Para o mundo isso parece ainda uma loucura. Mas vamos à profecia de Joel. Versículo 17. Lembrando que é uma repetição, né, da profecia de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Isso ele disse isso há centenas de anos antes de acontecer, tá certo? E aí ele disse para aqueles judeus daquela época, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, quando falou que os filhos fariam, é que não seria naquela geração, tá certo? Não seria na geração do passado, né? Mas seria para uma geração futura dos judeus. Os seus filhos e suas filhas vão profetizar. Lembrando que profecia é falar por Deus, tá? Profecia não é ficar adivinhando o futuro de ninguém não, tá? Muita gente pensa sobre isso. Profeta, ele fala por Deus. Isso tem que ser 100% infalível, tá certo? Então, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito Santo. Olha o que o irmão falou agora há pouco, né? O irmão Edivaldo. Não há acepção de pessoas. Até os servos seriam abençoados por Deus. Até os gentios, aquele povo afastado de Deus, até os samaritanos, toda a carne. Quando ele diz que o Espírito Santo seria derramado para toda a carne. A todos, irmãos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Ou seja, todos eles vão falar as palavras de Deus. Isso é muito importante, irmãos, que a gente lembre disso, porque isso fazia parte da profecia do dia de Pentecostes. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis e nos seus corações as escreverei. Tá certo? Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. É a aproximação juntos, todos juntos falando por Deus, numa só voz. Aqui entra o fator unidade, irmãos. Quem profetiza hoje na igreja é quem fala a palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia. Não fica inventando história para ninguém, não. É ficar naquilo que Deus prometeu. Cada promessa de Deus, se formos fiéis até a morte, que devemos ler a palavra de Deus de dia e de noite, que nós que nascemos de Deus devemos guardar Deus e o maligno não nos tocará. Tudo isso é profecia, tudo isso é profecia, é falar por Deus. É chegar para um irmão que está só acostumado nas lives, né, pela internet, e dizer, irmãos, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. Está na hora da igreja começar a usar a Bíblia uns para os outros.
É assim que Paulo escreve aos Efésios, que é assim que a gente se enche do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, hinos e com cânticos espirituais. É assim que se enche do Espírito. Nós precisamos usar a Bíblia uns para os outros, para nos encorajar, para nos estimular. Não é? Não para ficar usando a Bíblia para defender sua doutrina, o que você acredita, o que você deixa de acreditar. Não é? Adriana, por favor, pode falar. Irmão, me tira uma dúvida. O senhor falou aí agora que profecia não é prever coisas futuras nos dias de hoje ou sempre? Irmã, profecia acima de tudo é falar por Deus. E segundo a Bíblia, o Novo Testamento, nós já temos na Bíblia tudo o que precisamos saber para o futuro. Pedro escreve isso lá na sua carta, que toda profecia da Escritura não provém de particular interpretação humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Hoje nós não temos mais profecia para o futuro, a não ser os textos bíblicos que falam da volta de Jesus. Mas já está aqui na Bíblia. Ninguém particularmente vai chegar para a gente com uma profecia e dizer, olha, Deus falou isso para mim. Se não estiver na Bíblia, não é considerado profecia, não é considerado profeta de Deus. Não é? A igreja no primeiro século, eles ainda tinham muitas coisas que o Espírito Santo falava com eles, fala conosco, é claro, hoje por meio da palavra, mas eles precisavam de alguns sinais, milagres, e até mesmo os dons de profecias, dom de línguas, o dom do conhecimento, porque isso era a maneira de fortalecer a Bíblia, porque eles não tinham a Bíblia na mão no Novo Testamento, não é? Então Deus precisava falar diretamente com eles e através deles a partir daqui. Mas quando a Bíblia foi encerrada, quando a mensagem que o Espírito Santo trouxe para nós foi encerrada com o apóstolo João, né, o último apóstolo vivo, preso na ilha de Patmos, que recebeu a profecia do Apocalipse, ali encerrou. Nós hoje não temos mais nenhuma novidade de Deus, tudo está na palavra. Não é? Então profecias, quem estava no Velho Testamento e as pessoas daquela época falaram tudo que ia acontecer no futuro. Mas hoje não, hoje nós não temos profetas modernos. Né? Hoje não existe, Deus não falou mais, porque já está tudo na sua palavra. A Bíblia, ela é a profecia completa. Devemos estudá-la, analisar e entender o que Deus fala. Né? Por exemplo, uma profecia que ainda estamos aguardando, né? Como no dia de Pentecostes eles aguardavam que alguma coisa ia acontecer, nós aguardamos o quê? Que Jesus virá, tá certo? E quando ele voltar, ele vai, o mundo todo vai ver, tá certo? Devemos tomar muito cuidado, porém, com algumas interpretações de que haverão guerras, rumores de guerras, daquelas que estiverem grávidas, porque tudo isso tem um contexto, sabe, irmã? Que é muito importante a gente até entender depois, tá certo? Porque ali existe um salto na história de algumas profecias. Por exemplo, o próprio Joel, ele fez profecias para a época deles lá, para a nação de Israel, ele fez profecias para a época de Jesus, e ele também fez profecias com relação ao fim dos tempos, que seria quando Deus vai destruir a terra. Né? Pedro diz lá numa das suas cartas que a terra está sendo entesourada para fogo. Então só devemos tomar muito cuidado com as profecias, né? Se elas falaram dos judeus na destruição de Jerusalém no ano 70, aquela história de que daquelas que estiverem grávidas, se acontecer no dia de sábado, isso tudo foi para aquela época, tá certo? Mas a volta de Jesus nós ainda aguardamos. Então só temos que tomar muito cuidado, porque a escatologia aí dos evangélicos muitas vezes enche muito nossas cabeças, né? Já previram tantas vezes a volta de Jesus, falavam que ia ser no ano 2000, tá certo? E tantas outras profecias que foram todas furadas, né? Até porque nós conversamos no capítulo 1, nos primeiros versículos, que a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora, só sabe como Jesus vai vir. E ele virá de surpresa. Eles usaram até o exemplo de um ladrão, né, que não avisa quando chega. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, irmã, em relação à profecia, toda a profecia de Deus já está na Bíblia. Nenhuma profecia fora da Bíblia deve ser aceitada. Tá bom? Acho que alguém levantou a mão aí, né, Wellington?
Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, né? E assim eu vejo que todas as igrejas trazendo, né, essa facilidade para as pessoas não ficar só dependente daquele que fala, daquele que explica, daquele que ensina. Glória a Deus pela vida de cada um que tem um entendimento, que traz, né, a palavra, que traz o ensinamento, como o João está aqui para nós. Mas eu vejo assim que todos, né, dentro de uma comunidade que está servindo a Deus, têm a capacidade de servir, como o Pedro está falando aqui, né, o dom do Espírito Santo não é só para um, mas para todos que ouvir e colocar o Evangelho em prática. Então, quando a gente passa isso para nossa família, né, as crianças, pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, e ser dependente de Deus, buscar aquilo que realmente quer aprender e buscar através da palavra, né, é algo que todos ali vão entender que o corpo funciona quando todos estão dispostos, né, a fazer a palavra, né, ser pregada e ensinada. E todos têm essa capacidade de crer e saber que é a palavra que nos ensina. E Pedro está trazendo isso aqui, né, o arrependimento das pessoas. Sim. Né, hoje, para nós, entender que todos nós temos uma função dentro desse corpo. Sim. E quando colocamos ela em prática, com certeza Deus vai abençoar e dando o dom do Espírito Santo naquela função que você tem para usar, né, no corpo da igreja. Perfeito, irmão, perfeito. E sabe, Wellington, o que você está falando é tão importante que é exatamente isso que a Bíblia quer dizer. Inclusive isso foi repetido lá no livro, na carta aos Hebreus, não é? Isso que quer dizer é Deus falando: eu vou imprimir minhas leis no seu coração e na sua mente, de maneira que ninguém mais ensinará cada um ao outro, porque todos me conhecerão, todos, sem distinção. E eu fico contente que na igreja de Jesus, na igreja de Cristo, não há maior ou menor, né? É que todos nós temos o dom do Espírito Santo, todos nós temos o Espírito Santo habitando em nós, né? Mas é por isso que também a gente encoraja as pessoas a ler a palavra, estudá-la, tá certo? Não importa se com uma linguagem mais simples ou uma linguagem mais rebuscada, mas a igreja é um todo, não é? Não há um cabeça da igreja a não ser Jesus, só Ele. E inclusive nós batemos muito isso de frente, né? Há um só Senhor, né? Um só Senhor na igreja, tá certo? Mas nenhum, todos nós somos servos do Senhor e servindo uns aos outros no propósito. Então foi perfeito o que você comentou, irmão, muito bom, obrigado mesmo. Mais algum comentário para a gente finalizar? É só pegando um gancho aí no que o irmão falou, esse Jesus que vocês crucificou, que vocês matou, Deus o ressuscitou e o fez Senhor. Tudo e todos, né? E a igreja, né, ela recebe o Espírito Santo, né, que veio no início aí, para dar continuidade a essa missão de Jesus, né, que é os discípulos, os apóstolos ali, hoje nós, né, de propagar o evangelho de salvação para um e condenação para o outro. Então, isso que você falou aí, que a gente tem, né, as pessoas parecem que estão pregando, passando, né, a mão na cabeça, ou enfim, ou esquecendo-se, né, da causa da morte de Jesus, né, porque quando a gente fala assim, eu sou salvo, não é por meus méritos, não é por aquilo que eu faço, é pelo que Jesus fez. E nós devemos realmente agradecer sempre a Deus, né, porque Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê. Então, por isso o Evangelho de salvação para aquele que crê e condenação para aquele que vê as costas, como muitos amigos estão bêbados, mas voltaram e provavelmente morreram cegos, né, aqueles daquela época. Então, hoje realmente a pregação ela tem que ser como essa de Pedro, alertando as pessoas que só tem dois caminhos, né? Quer dizer, só tem um caminho, mas dois lugares para se passar a eternidade. Então a escolha é de cada um. E aí, né, essa é a profecia, né? Essa é a palavra de Deus deixada para nós, né? E é nisso que nós devemos crer na Bíblia, né? Porque senão Deus não deixaria a Bíblia para nós. E sim, os profetas ainda falando, né? Mas a gente sabe que o tempo deles chegou. Agora é a Bíblia. É verdade, irmão, é verdade. Muito bom. Bom, só para a gente finalizar aí a leitura, né? Versículo 19, o texto lá de Joel dizia: mostrarei prodígios, né? Grandes sinais em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue,
antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois é, aqui mostra, né, esse looping da profecia de Joel, falando aqui de Jesus, de quando o Espírito Santo chegaria, da morte de Jesus, quando ele fala aqui de sangue, né? Olha os eventos, sangue, né? Dia de Pentecostes, 50 dias depois aquele grande derramamento de sangue, sangue do Cordeiro. Aqui você já vê o fogo representando o Espírito Santo, né, que está ali. E vapor de fumo ou fumaça é a própria presença do Espírito Santo acompanhando a igreja. E a gente começa a perceber que esses sinais começaram a acontecer desde lá da Páscoa até aqui. E depois ele dá um looping, né, pula lá para o grande e glorioso dia do Senhor, é o dia que todos nós aguardamos. E que naquele dia, né, e hoje, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo, né? Maravilhosa mensagem de Pedro, mas nós precisamos ficar com ela por aqui, tá certo? Se tivermos mais perguntas sobre a profecia, depois a gente entra no segundo ponto muito importante, né? Um é do que aconteceria, de vindo direto de Deus, e a outra profecia já vai muito direto ali para os judeus, falando que este Jesus, tudo isso aconteceu para a glória de Jesus, tá certo? É Jesus a quem eles deveriam adorar como Senhor e Salvador, né? A partir dessa data. Irmão Avaí, está com você a palavra, irmão. Bom, quero dar boa noite a todos, né, do Facebook. A gente está finalizando a aula, né? Depois, se quiser, nós temos um esboço para estar encaminhando para todo mundo. Boa noite a todos. Um grande abraço para vocês que acompanharam a gente. Eu que agradeço aí, Silmara. Deus abençoe vocês, todos vocês.